Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Essa é a análise mais certeira que você verá hoje sobre o condenado Bolsonaro, e por que ele fez tudo o que fez até hoje. Espia. Eu queria começar abrindo a nossa conversa a partir de um diagnóstico do porquê que Bolsonaro chegou ao ponto que chegou, né? Por que ele foi condenado? Tá óbvio, ele foi condenado porque tramou contra a democracia brasileira. Mas por que ele conseguiu fazer isso de julho de 2021 até o seu último dia aqui no Brasil, pelo menos, né? No entendimento da corte, o 8 de janeiro também foi provocado por Jair Bolsonaro de uma maneira ou de outra. E a única conclusão possível, Ana, é que Bolsonaro teve esse destino porque os freios não funcionaram. Quem eram as figuras políticas durante a gestão Bolsonaro que podiam frear o presidente da República? Augusto Aras, que tinha o poder de abrir um processo contra o presidente e nunca o fez, muito pelo contrário, protegeu Bolsonaro na pandemia. Bolsonaro teve um destino político que foi uma derrota porque não teve freio na pandemia. E ele também não teve freio por parte de Augusto Aras quando era presidente, quando atacava as instituições. E o mesmo o presidente da Câmara, à época, Arthur Lira, que tinha o poder de deflagrar processos de impeachment. E também nunca fez, embora tenha recebido uma pilha enorme de pedidos, tanto em razão da pandemia, quanto em razão das declarações e dos atos que praticava. Então, falharam os mecanismos de freios naquele momento. E quando eu falo do Arthur Lira, eu falo sobretudo do 7 de setembro de 2021, que é um dos marcos da peça de acusação e também da condenação. Ali, Otávio, quando Bolsonaro dá aquela declaração, começou um burburinho naquele dia em Brasília, dizendo que Bolsonaro tinha cometido crime de responsabilidade naquela ocasião. E nada foi feito. Quando nada é feito, ele julga ter uma licença para avançar cada vez mais. Mas não faltou freio para Bolsonaro na presidência, não. Ele é o que é, porque faltou freio a vida dele inteira. A vida do Bolsonaro é a vida de anistiado. Ele está tentando a terceira anistia da vida dele. Ele não teve freio no Exército quando ameaçou explodir bombas em unidades militares e também em unidades civis para reivindicar salários. E aí há uma perícia comprovando que um croquis para a explosão de bomba é dele, depois tem outra perícia que não tem, mas ele é absolvido, ele é anistiado, entre aspas, pelo Superior Tribunal Militar, que agora vai julgar perda de patente dele. Depois ele vai para a Câmara. Com isso, com essa anistia que ele tem, com essa falta de freio que não dão a ele, ele vai ser deputado. E como deputado, ele faz uma pregação antidemocrática, faz uma pregação de abolição do Estado de Direito democrático. Ele vai na televisão e diz que o Congresso tem que fechar e fuzilar. Antônio Carlos Magalhães quer caçar o Bolsonaro. Não tinha esse tipo penal, mas por ataque à democracia. Ele é anistiado pelo Temer, que combina com o Severino Cavalcante, presidente da Comissão de Ética, a anistia para Bolsonaro. Então, ele continua deputado, porque o Temer tinha uma rixa com Antônio Carlos Magalhães. Então, ele fez o que fez, Aras contribuiu, o Congresso contribuiu, tudo contribuiu. Mas a vida do Bolsonaro é uma vida sem freio, é uma vida de quem faz e pede anistia. O Bolsonaro fez um mal ao Exército que eu comparo a uma vingança. Bolsonaro é um militar frustrado. Quando ele sai pela porta dos fundos do Exército, ele fazia discurso contra todos que atingiram a patente que ele não atingiu. Ele tinha ressentimento de quem era acima dele, chegou a general, Então, quando ele vira presidente, o prazer dele, na minha visão, era muito maior em encher a boca e dizer o meu Exército, eu sou o chefe do Exército, do que de presidente. Presidente, o Valdo falou isso, nunca viu as luzes do Palácio do Planalto serem desligadas tão cedo. Embora, não gostava de exercer a presidência, mas ele gostava, ele desfilava. Quando o Bolsonaro viajava, ele ficava nos hotéis de trânsito dos militares. Ele gostava de ser reverenciado por quem tinha a patente que ele nunca conseguiu chegar. E você então, lembra ele do Mourão? Se vingou do Exército. Isso é uma vingança do Exército. Ele arrastar esses generais, que não são vítimas, eu concordo com vocês, mas ele arranha a imagem do Exército. Mesmo o Exército, institucionalmente,
tendo sido legalista, isso atinge. E o Exército ficou numa situação ruim, porque a esquerda ataca por conta da ditadura e a extrema-direita ataca por... quer dizer, a direita ataca pelo histórico golpista e a extrema-direita ataca por não ter sido golpista. Então, ele se vingou, o Bolsonaro se vingou do Exército Brasileiro.